Olá, pessoal. Sou a professora Fabíola Siqueira Mendes e hoje estou aqui novamente com vocês, com o grupo do ICMED 1, agora para falar um pouquinho sobre a pesquisa médica de intervenção, né? Então, hoje, basicamente, a gente vai falar com vocês sobre os estudos de ensaio clínico, né? Bem, nesse sentido, a gente começa o estudo da nossa unidade falando sobre o delineamento desses estudos, né, como eles se organizam, alguns aspectos metodológicos em relação a eles. Vamos conhecer um pouco das medidas, né, e recursos matemáticos que devem ser, né, ou melhor, que são normalmente utilizados nesses estudos e como analisar e interpretar esses dados. Vamos também falar um pouquinho sobre as limitações e vantagens dos estudos de ensaio clínico e alguns aspectos éticos relacionados a eles também. Bem, quando eu conversei com vocês, por exemplo, com relação aos estudos de coorte, eu fiz uma introdução em relação ao delineamento dos estudos epidemiológicos de uma maneira geral, né? E na época, na ocasião, eu também especifiquei, então, aquilo que era pertinente aos estudos de coorte. Agora eu faço o mesmo em relação aos estudos de ensaio clínico. Então, quando a gente pensa nos ensaios clínicos, a gente tem que pensar quanto ao escopo, ou seja, o objetivo dele, ele é um estudo essencialmente analítico, né? E recapitulando aquilo que a gente trabalhou, ele pressupõe comparar coisas, né, para nós estarmos medindo a força de associação entre essas variáveis estudadas, por exemplo, né? E ele fundamentalmente, então, acaba testando hipóteses. Nós temos como unidade de observação nos ensaios clínicos o indivíduo, então você não vai trabalhar com grandes populações, mas sim com indivíduos. Óbvio que o ideal é que seja numa quantidade grande, mas o fato é que você vai poder ter a coleta individualizada desses dados, então por isso que a gente diz que a unidade de observação é o indivíduo. Quanto ao modo de exposição, agora, em se tratando de ensaios clínicos, a gente tem uma exposição voltada a uma situação de intervenção. Então, a coorte, por exemplo, é um estudo observacional, né? O pesquisador ele é um espectador das coisas que estão acontecendo aqui. Em relação aos estudos aos estudos de ensaio clínico, o pesquisador ele vai estar fazendo uma intervenção direta, né? E com relação à direção temporal, bem, é óbvio que se o pesquisador está fazendo uma intervenção direta, aquilo aconteceu ali, naquele momento. Então, é a partir dali que eu vou observar as consequências, né, os efeitos. Então, os estudos de ensaio clínico, eles são longitudinais e essencialmente prospectivos. Você não vai olhar para trás, você vai olhar para frente, que é justamente para medir os efeitos, né, a partir daquela intervenção que o pesquisador fez. Bem, então, num desenho, vamos dizer assim, um tanto semelhante à coorte, mas o grande detalhe aqui é porque a gente não vai, eu digo a gente, o pesquisador ele não vai observar, mas sim fazer uma intervenção direta, essa é a grande diferença. A gente vai ter aqui, então, uma população de interesse. Dessa população, a gente vai retirar uma amostra que seja representativa desta população e vai ser, então, a amostra do estudo. Daí a gente vai formar, então, os nossos grupos para aplicação da intervenção ou não, né? Ou seja, a gente vai ter um grupo que vai ser exposto a ela e um grupo não exposto a essa intervenção. E aí, esse grupo que foi exposto à intervenção, a gente pode chamar também de grupo experimental, e aquele que não foi exposto a ela de grupo controle. E aí, depois, com o tempo, né, já que ele é um estudo longitudinal prospectivo, a gente vai observar nesses dois grupos, expostos e não expostos à intervenção, verificar a presença ou ausência de um efeito, né, que a gente deseja estar estudando, ok? Vamos medir esses efeitos e aí lá na frente vamos fazer análise dos dados para verificar, né, o quão grande é ou não, por exemplo, este efeito, né? E aí algumas coisas que eu chamo a atenção de vocês é óbvio que
para a seleção da amostra, né, constituinte deste estudo, a gente vai ter que ter atenção especial aos critérios de inclusão e exclusão. Também naquela aula de corte eu chamei a atenção de vocês para isso, né, especialmente com relação ao fato de que o critério de exclusão ele não vai ser meramente o oposto do critério de inclusão. Então, a mesma coisa aqui. Então, é fundamental, na hora em que você vai construir o ensaio clínico, mesmo quando você esteja lendo um artigo, né, de um estudo que seja um ensaio clínico, você ter essa atenção ao critério de inclusão e exclusão, porque isso pode estar relacionado a grandes fatores de vieses e erros no estudo. Quando a gente fala agora em relação à formação desses grupos, nós temos que conhecer de que essa formação, essa seleção, ela pode ser dita randomizada ou não aleatória, né? Essa palavra randomizada, né, e que acaba fazendo com que surja o termo ensaio clínico randomizado, nada mais é do que dizer que esse ensaio clínico, na formação dele, né, na constituição e na seleção desses grupos, a gente fez uma escolha aleatória, né? O randomizado é essa aleatoriedade, essa aleatorização, que é interessante um ensaio clínico possuir na medida em que ela minimiza a possibilidade de você estar criando condições e variáveis indesejadas. Em que sentido? Vamos supor, imagina que nós estejamos testando e avaliando uma nova droga que venha a tratar pacientes com hipertensão arterial sistêmica, né? E aí, talvez de uma maneira até inconsciente, né, o pesquisador, ele, vamos supor que ele coloque dentro do grupo que vai receber a nova droga, imaginemos aí pacientes com uma hipertensão leve, por exemplo, né? E aí, no outro grupo, ele coloca paciente com uma hipertensão já moderada, grave. E aí, bem, o que é razoável nós supormos que o grupo que tem hipertensão leve, ele tem uma resposta melhor do que aqueles que têm uma hipertensão já no estágio mais avançado, né? Estágio 2, estágio 3, enfim. E aí, então, justamente para minimizar esses efeitos, é que a gente parte da ideia de que essa seleção ela pode ser aleatória, no sentido de que, bem, então as chances, né, desses pacientes que seja estágio 1, 2 ou 3 estarem num grupo ou no outro, elas acabam sendo distribuídas de uma forma aleatória, né? E aí, sem ter esse componente de possível escolha do pesquisador, né? Então, quando não há essa aleatoriedade, essa aleatorização, quando não há essa randomização, a gente diz que é um ensaio clínico não randomizado, quando ela não existe, é um ensaio clínico, né, não aleatório, né? E aí o ideal, portanto, como eu disse, é que esse ensaio clínico ele seja randomizado. E aí outra coisa que também é importante nesse momento de formação dos grupos, especialmente também na aplicação da intervenção, é o cegamento. Esse cegamento, ele também acaba sendo útil para a gente também eliminar alguns vieses. Em que sentido? Quando a gente pensa em cegamento e as classificações dele, o ensaio clínico ele pode ser unicego, duplo cego, triplo cego, que nada mais quer dizer que, no caso do unicego, os participantes eles não vão estar tendo conhecimento de se eles pertencem a um grupo experimental, por exemplo, ou ao grupo controle, né? No duplo cego, não tem conhecimento o participante da pesquisa, assim como não tem conhecimento também o pesquisador. No triplo cego, a gente envolve aí outras pessoas importantes dentro do cenário da pesquisa, como, por exemplo, o bioestatístico ou quem vai fazer análise dos dados. E aí, por que se pensa que é importante esse cegamento também? Volto a dizer, para que o trabalho ele não fique recheado de variáveis, né, um pouco mais subjetivas e de intenções do pesquisador.
Então, voltemos ao exemplo do que eu coloquei há pouco, no sentido de observar ou de estar criando, né, uma nova droga para tratamento de alguma coisa e verificar se há melhora ou não dos sintomas, né, dos pacientes em razão desse uso dessa nova droga. E aí, bem, como toda droga, né, como todo medicamento, é também natural que hajam, por exemplo, efeitos adversos, né, efeitos colaterais envolvidos. E aí, o pesquisador, né, que está ali, por exemplo, coletando essas informações com o grupo, com o indivíduo que está recebendo essa nova droga, ele pode, de repente, desprezar algumas dessas queixas, justamente porque talvez seja a intenção dele realmente, ao final da pesquisa, demonstrar que aquela droga ela tem valor, ela tem uma eficácia, ela tem uma efetividade, e aí ele vai relevando algumas das falas, né, dos participantes. Então, isso é um exemplo de coisas ou de situação em que o pesquisador pode, ou de maneira inconsciente, enfim, em alguns casos, talvez até de má fé, possa acontecer. Então, para eliminar qualquer uma das possibilidades, o ideal é que também esse ensaio clínico ele esteja presente nele o cegamento. Agora, é óbvio que em algumas situações, por exemplo, esse cegamento ele não é possível. Digamos que a sua intervenção ela esteja relacionada, por exemplo, a um grupo que vai ser submetido, por exemplo, a uma cirurgia, a uma técnica cirúrgica e tal, colocação de uma prótese ou algo semelhante. Então, assim, é difícil, né, de você mascarar, de você ocultar, que seja do pesquisador, que seja do participante, né, essa sua condição de pertencer ou não ao grupo experimental ou grupo controle. Então, assim, que fique claro que algumas intervenções realmente não vai ser possível esse cegamento, esse mascaramento, mas, se possível for, o ideal, né, é que o estudo ele seja dotado desse cegamento, tá certo? Bem, e aí, como eu falei também há pouco para vocês nesse delineamento, depois que a gente forma os grupos, a gente vai verificar a presença ou não desses efeitos, né? E aí, o quanto esse efeito ele vai ser positivo ou não dentro daquilo que eu estou estudando, isso vai depender da minha análise dos dados. E para essa análise, vão estar presentes também medidas de associação, tal qual a gente conversou, por exemplo, nos estudos de coorte, mas aqui no ensaio clínico surgem outras também que acabam merecendo maior destaque, tá certo? Bem, e aí esse é o desenho principal do ensaio clínico, e aí quando a gente pensa no ensaio clínico que busca fundamentalmente estudar, por exemplo, drogas, né, a serem lançadas no mercado, ele acaba sendo constituído do que nós chamamos de fase, principalmente ali essencialmente 4 fases, a fase 1, 2, 3 e 4. Cada uma dessas fases com um objetivo específico, com uma característica, né, própria dela. Então, quando a gente pensa nos estudos de fase 1, e para alguns nem seria um estudo propriamente dito, porque você não está ali, ou melhor, corrigindo, não é que ele não seria um estudo, ele não seria um ensaio clínico propriamente, porque você ainda tem algumas limitações importantes, né, em relação ao método da pesquisa, mas de qualquer maneira, em se tratando de estudo de droga, né, acaba se inserido no ensaio clínico em função do que vem adiante, né? Então vamos entender melhor um pouquinho isso. Quando a gente fala de fase 1, volto a dizer, e se pensando em estudo de drogas, é fundamental, no começo de tudo, eu ter um conhecimento sobre aspectos farmacológicos dessa droga, né? Eu preciso analisar, por exemplo, aspectos da sua farmacocinética, né? O quão essa droga ela é tolerável ou não, né? O quão é robusto ou não a presença dos seus efeitos adversos. Eu preciso conhecer esses efeitos adversos para justamente verificar mais adiante se essa droga ela vai ser segura ou não, né? Para as pessoas, né? Para os seres humanos. E aí, nesse caso, então, de fase 1,
a gente tem a participação de um número pequeníssimo de indivíduos, justamente para poder estar observando, né, esses aspectos mais farmacológicos, se existe ou não toxicidade em relação a essa droga estudada. E aí eu normalmente, então, seleciono para esse momento de fase 1 participantes saudáveis, porque eu estou querendo justamente só observar esses aspectos farmacológicos. Agora, a depender da droga também que eu estiver estudando, eu posso lançar mão de indivíduos não saudáveis, mas sim que tenham uma doença específica. Por exemplo, imagine que a gente esteja estudando um quimioterápico, né? Não faz sentido eu oferecer um tipo de droga dessa, por exemplo, a indivíduos completamente saudáveis. Então, eu vou realmente verificar isso, vou aplicar isso em indivíduos que justifiquem o uso do quimioterápico. Então, tem que ter essa doença específica que justifique o uso dessa droga. Mas, de qualquer maneira, como eu disse há pouco, também é uma quantidade pequeníssima de participantes. No caso da fase 2, eu posso aumentar um pouco a quantidade, né, de indivíduos participantes, e aí, nesse caso agora, superada essa fase de análise de toxicidade e tolerabilidade, eu vou observar agora um pouco mais da atividade biológica dela e realmente dos efeitos, de uma maneira geral, dessa droga, mas ainda focando um pouco na segurança dela. Até eu chegar na fase 3, né, que para alguns seria a fase realmente característica do ensaio clínico, porque é onde eu vou analisar de fato a eficácia da droga. Analisando como essa eficácia, comparando justamente os resultados, né, entre o grupo que vai receber essa droga nova, que está sendo testada, com uma droga, por exemplo, já pré-existente. Eu vou, então, lá adiante comparar o efeito delas, né, comparando a nova a que já existe, para verificar se ela é eficaz ou não nesses grupos, né? Por fim, já na fase 4, se diz que é uma fase em que está executada na população em geral, porque é uma fase em que eu estou atingindo um número de indivíduos extremamente grande, de fato é a população em geral, mas não quer dizer que ele está ali amplamente aberto, né, e sem a possibilidade de ser retirado do mercado, por exemplo. Não, porque nessa fase a gente diz que existe uma fase também de vigilância pós-comercialização. Agora, como ela foi amplificada na fase 4 a um número maior de pessoas, eu vou verificar realmente se não existem agora, nessa maior abrangência, a observação e registro de outras coisas que, por exemplo, nas fases anteriores não puderam ser observadas em razão do pequeno número de participantes, né? E a gente ouviu muito recentemente esses termos de fases, né, especialmente com relação à fabricação de vacinas contra a Covid-19, né? Então, boa parte dessas vacinas que estão sendo utilizadas acabam sendo realmente vacinas agora nessa fase 4, que nós estamos utilizando, mas a vigilância sobre elas ainda permanece e continua, né? E aí, bem, esse é digamos assim, um desenho geral dos ensaios clínicos, ao mesmo tempo das suas fases, como eu falei, especialmente em se tratando de estudo de novas drogas, mas a gente precisa, ao final, saber analisar, né, esses efeitos e verificar se esses efeitos realmente eles são maiores ou menores nos grupos que sofreram ou não a intervenção, né? Então, algumas das medidas de associação que vão ser utilizadas aqui no ensaio clínico, elas vão ao encontro daquilo que nós vimos no estudo de coorte. E aí, bem, a lógica ela segue, né, sendo a mesma praticamente em algumas dessas medidas. Então, eu trago aqui nessa tabela o exemplo para vocês, justamente de organização de dados, no que diz respeito ao risco relativo. Nós vimos o risco relativo lá na coorte e ele volta aqui no ensaio clínico. Lembrando que esse risco relativo ele é, então, a força de associação, né, nesse tipo de estudo, que também
né, vai mostrar para nós o quão existe uma associação ou não entre essas variáveis estudadas. E a gente calcula ele através da razão entre a incidência dos expostos e não expostos. Nesse caso aqui, a incidência que a gente está chamando é, na verdade, o efeito, né, que se pretende observar, né? Então, aqui nessa tabela, vocês têm aqui, ó, imagine que o efeito que eu pretendo observar, estudar, é a piora ou não dos sintomas, referentes, por exemplo, à exposição ou não a uma droga, como eu falei, e vinha utilizando como exemplo uma nova droga. Então, a intervenção é a administração dessa nova droga. Eu vou ter aquele grupo que recebeu a nova droga, aquele que não recebeu, e eu vou observar o efeito disso, se vai ser a piora ou não dos sintomas dos pacientes. Então, eles podem ter sim a piora ou não ter a piora disso. E o risco relativo vai ser justamente o cálculo a partir dessa incidência, no caso, né, do efeito sobre aqueles indivíduos expostos, aqueles totalmente expostos e aqueles, ao mesmo tempo, como a incidência também desses efeitos, mas entre aqueles indivíduos que estão totalmente não expostos. É basicamente o mesmo cálculo que a gente viu lá na corte. E aí a interpretação também, obviamente, que vai seguir a mesma, de modo que quando esse risco relativo ele for maior do que 1, a interpretação é que o efeito nos indivíduos expostos vai ser maior do que a dos não expostos. Ao passo que, se esse risco relativo ele for menor do que 1, o raciocínio é o oposto. O efeito nos expostos ele é menor que a dos não expostos, e aí, então, se esse risco relativo ele é igual a 1, quer dizer que o efeito é igual, né? É indiferente você ter sido exposto ou não àquela intervenção, que o desfecho ele não vai ter uma associação com essa intervenção, né? E aí, bem, da mesma maneira como lá na coorte, e vocês viram em outros estudos também, caso controle, por exemplo, o intervalo de confiança, ele novamente se faz também aqui presente na contribuição dele, no valor dele de ser avaliado junto com o risco relativo. Então, lá na aula de coorte, eu coloquei que o intervalo de confiança, que pode ser ele 95% ou 99% das amostras, que pode ser 95% ou 99% o intervalo de confiança, e ele quer dizer que nesse percentual, né, das amostras e estimativas estatísticas realizadas, significa dizer que o intervalo de confiança contém ali aquele valor do risco relativo. E quanto mais estreito for esse intervalo de confiança, melhor vai ser, ou melhor, maior vai ser a precisão do estudo. Então, eu trago aqui para vocês um exemplo de um risco relativo que é igual a 0,6, com intervalo de confiança 95%, que vai de 0,4 a 0,8. Então, isso significa dizer que para aquele mesmo fator e desfecho, né, eu poderei encontrar um risco variável que vai de 0,4 até 0,8. E aí, bem, também é válido aqui a interpretação e raciocínio no sentido de que, quando a gente tem um intervalo de confiança que passa pela unidade 1, passa pelo 1, também, da mesma maneira que se eu tiver um risco relativo, por exemplo, igual a 1, isso significa dizer que não tem uma força de associação entre as variáveis estudadas, né? Então, ele acaba perdendo valor, esse risco relativo, se o seu intervalo de confiança, por exemplo, passar por 1, porque, em outras palavras, o que eu vou estar obtendo como resultado é que não há associação entre as variáveis. Agora, o que surge aqui, talvez de novidade para vocês em relação a medidas que podem ser, né, e devem ser calculadas no ensaio clínico, a primeira delas aqui de novidade é a redução do risco relativo, né, o RRR. E ela acaba sendo útil para nós na avaliação da eficácia da intervenção. Essa redução do risco relativo, ela é calculada da seguinte maneira. Então, a redução do risco relativo é igual a 1 menos o risco relativo. Então, se eu tenho, por exemplo, aqui um risco relativo igual a 0,27, a redução do risco relativo ela é calculada como 1 menos o 0,27, que é igual a 0,73.
Se eu multiplicar isso por 100 e transformar isso em valor percentual, a conclusão é que a intervenção reduziu em 73% o risco de piora dos pacientes. Isso eu considerando aquele exemplo que eu, né, havia dado para vocês na tabela anterior. Né? Então, se eu estou estudando uma droga, né, estou fazendo uma intervenção com uma droga e o efeito observado é se existe uma piora ou não dos pacientes, esse valor 0,73 significa dizer que a intervenção que eu fiz, no caso a droga, né, ela reduziu em 73% o risco de piora dos pacientes. E essa medida, essa redução do risco relativo, ela surge muito mais aqui no caso do ensaio clínico, porque a ideia que a gente tem que ter é que, do ponto de vista ético, né, ninguém vai procurar fazer uma intervenção que venha provocar o mal, né, no indivíduo. A gente tem que observar os princípios da beneficência e não maleficência. Então, o que é esperado? Que a intervenção que eu vinha fazer, ela acabe reduzindo a frequência de desfechos ruins. Consequentemente, a lógica é que eu obtenha riscos relativos que tendem a ser menores do que 1. Então, é muito mais fácil eu traduzir, né, a eficácia dessa intervenção fazendo essa diferença, 1 menos o risco relativo, porque aí eu consigo observar e fazer uma leitura muito mais fácil e prática do quão foi eficaz essa intervenção. Né? Então, por isso que a redução do risco relativo ela acaba se encaixando muito melhor nesse contexto do ensaio clínico. Outra medida que surge é a redução absoluta do risco. Né? Então, anteriormente eu vinha falando em risco relativo, agora aqui é em risco absoluto, né? E nesse caso, redução absoluta do risco, que é dada pelo cálculo da incidência nos expostos menos a incidência nos não expostos. E aí a ideia é que, se na medida anterior eu faço a redução em relação ao risco relativo, aqui eu estou analisando a redução em relação ao risco absoluto. E por que é importante avaliar essas duas medidas, que seja ela em relação aos valores relativos, que seja ela em relação aos valores absolutos? Para a gente entender melhor isso, eu trago o seguinte exemplo, que está inclusive num dos materiais que eu disponibilizei para vocês como leitura complementar. Eu acho que é o material 3, aqui está a fonte. Então, nesse artigo que eu compartilhei com vocês, na íntegra, né, lá no Classroom, ele traz o seguinte exemplo. Imagina que você está estudando o efeito de um tratamento, né, em comparação ao placebo, ou seja, que é aquele que não recebeu a droga que está sendo analisada, e o que você vai estar observando é a frequência de reinternações e recaídas em pacientes com psicose, né, que receberam ou não essa droga. Né? Então, a tabela que é montada em relação aos pacientes que tiveram ou não a reinternação e aqueles que tiveram ou não a recaída. Aqui vocês têm a frequência e os cálculos, então, da redução do risco relativo e da redução absoluta do risco para a reinternação e para a recaída. O que chama atenção aqui é o fato de que, quando a gente olha a redução do risco relativo para a reinternação, como ele deu 50%, a interpretação tem que ser de que essa droga, então, ela reduziu em 50%, né, os casos de reinternação. A mesma coisa em relação à recaída, mas essa redução agora foi de 25%. Quando a gente olha para a redução absoluta do risco, nos casos de reinternação, ela foi de 5% e de recaída foi 10%. Agora, se nós formos olhar atentamente, então, a frequência de reinternação e de recaída, que é essa figura ao lado, a gente vê que a frequência de reinternações é de 10%, de recaída é 40%. O que isso significa dizer na prática? Que, embora, né, essa intervenção, no que diz respeito
aos casos de reinternação, ela tenha reduzido o risco em 50% e, portanto, maior do que nos casos de recaída, já que a redução foi só de 25%, como a frequência de recaídas ela é maior do que a de reinternação, quando a gente observa a redução do risco absoluto, ela foi muito maior nos casos de recaída do que nos casos de reinternação. Ou seja, em termos de quantitativos de pacientes, se eu fosse transformar isso em números, e que é o que eu estou fazendo realmente no caso números absolutos, o impacto disso acaba sendo muito maior nos casos de recaída do que nos casos de reinternação, pelo fato de eu ter, por exemplo, nesse exemplo, uma quantidade de pacientes, uma frequência muito maior nas recaídas do que nas reinternações. Isso precisa ser observado, por exemplo, especialmente em algumas situações, se você for um gestor público, e aí, enfim, observe o que é mais custoso, o que vai lhe oferecer mais benefícios, por exemplo, né? Se essa intervenção, se o seu custo for maior com a recaída, que isso seja, por exemplo, mesmo a nível ambulatorial, né, mas, enfim, gere um custo maior, a intervenção ela acaba sendo muito mais benéfica nesse contexto aqui, por conta da redução absoluta do risco ser maior aqui do que na reinternação, apesar do risco, da redução do risco relativo ter sido de 50% e, portanto, maior que a de 25% na recaída. Tá? A outra medida é a de NNT, né, que significa o número necessário a tratar, e de uma maneira mais completa, ela representa o número de pacientes que precisa tratar para se prevenir um evento indesejado, por exemplo, morte ou recaída. E aí, nesse caso, o NNT, ele é dependente da redução absoluta do risco, ele é calculado justamente por essa razão em que é 1 dividido pela redução absoluta do risco, né? Então, se eu tenho, por exemplo, um RAR, né, uma redução absoluta do risco de 0,24, então meu NNT ele é calculado em 1 dividido, né, 1 sobre 0,24, que é igual a 4,17. Arredondando isso para 4, né, a minha leitura seria mais ou menos isso, em que eu preciso tratar 4 pacientes, ou que a cada 4 pacientes que fizerem uso da droga, o desfecho ele vai ser prevenido em 1. Então, logo, o que eu desejo, né? Ou melhor, o que seria o ideal? É que eu sempre tivesse um NNT, né, menor, porque eu preciso tratar uma quantidade de pacientes menor, né, para obter, ou melhor, para prevenir o desfecho, se esse desfecho for, né, desfavorável. Então, por exemplo, eu tenho NNT de 4, eu tenho NNT de 6, né, ou de 8. Ideal, ou melhor, seria esse de 4, porque eu preciso, né, tratar menos pacientes para prevenir o desfecho de pelo menos 1. Tá? Bem, e aí, essas foram as medidas dos ensaios clínicos, e a gente tem que pensar também agora um pouquinho nas vantagens e limitações desses estudos. Quando a gente pensa em vantagem, a grande vantagem dele, não há dúvida disso, é que dos estudos que vocês vêm trabalhando aqui no ICMED 1, desses, né, o ensaio clínico, ele é aquele estudo que pode discernir de uma forma mais clara essas relações temporais entre exposição e desfecho, que nesse caso não é uma exposição qualquer, uma intervenção, né? Pelo fato justamente dessa exposição, que nesse caso vai ser intervenção, preceder o desfecho. Então, quando a gente fala, por exemplo, em causalidade, uma das coisas, né, ou um dos pressupostos importantes é que a causa ela precede o efeito, né? E no caso do estudo de ensaio clínico, como o pesquisador ele está realizando a intervenção, né? Em teoria, ele tem um controle sobre isso. Não é uma coisa que você está ali, ela está acontecendo na natureza e você está só observando. Não, o pesquisador ele interveio, ele foi lá, fez a intervenção. Pressupõe-se, então, que os desdobramentos e efeitos observados a partir disso são frutos dessa intervenção. Então, você consegue, de uma forma um pouco mais clara, né,
ter um pouco mais de segurança nesse estabelecimento de relações causais. Embora, assim como eu disse lá na coorte, essas medidas que eu apresentei para vocês, ela não vai afirmar que uma coisa é causa da outra, de maneira alguma. Mas o delineamento do ensaio clínico, ele nos facilita por conta dessas características, né, metodológicas dele. Agora, apesar dessa grande vantagem, limitações em relação a esses estudos, o custo financeiro, normalmente eles são bastante custosos, demandam tempo, né? E aí alguns, por vezes, em razão do seu alto rigor metodológico e estabelecimentos dos critérios de inclusão, exclusão, por exemplo, por vezes eles acabam sendo limitados no sentido de estabelecer uma validade externa, de permitir generalizações, porque às vezes você tem um grupo tão selecionado, né, tão particular, tão singular, que essas generalizações e essas extrapolações, elas acabam sendo bastante limitadas. E outra limitação, sem dúvida, bastante importante aí dentro dos ensaios clínicos são as limitações éticas, né? Então, como eu falei há pouco, essas intervenções, elas precisam ser muito bem analisadas e avaliadas, porque, obviamente, eu não posso, numa intervenção dessas, provocar o mal ao indivíduo, ao participante, da mesma maneira que eu não posso privar esse indivíduo, por exemplo, de receber terapias que sabidamente são eficazes para simplesmente estar testando uma outra nova que eu não sei ainda se de fato ela é eficaz ou não. Então, assim como também apresentei para vocês em estudos anteriores, a exemplo de coorte, que a gente vai ter a necessidade de submissão, né, ao comitê de ética, o ensaio clínico, sem dúvida alguma, precisa dessa apreciação ética, né, pelo comitê de ética. Quando a gente fala de ensaio clínico que envolve seres humanos, o canal para isso é a Plataforma Brasil, em que você vai apresentar o seu projeto, e aí o comitê de ética vai ter uma atenção especial a esses aspectos que eu chamei a atenção de vocês. E aí alguns detalhes mais singulares a gente vai estar vendo em unidades futuras dentro dessa programação do ICEMED, já que a gente vai ter uma unidade exclusivamente para falar sobre essa questão de submissão dos projetos à Plataforma Brasil. E aí, da nossa programação também do ICEMED, com essa unidade 7, a gente encerra os estudos de uma maneira geral. O que fica faltando ainda para vocês é a análise, né, das revisões sistemáticas com a meta-análise, e depois essa questão da avaliação ética, né, da apreciação ética. Então, esses dois últimos slides aqui eu reservo meio que para fazer uma síntese, né, daquilo que a gente trabalhou ao longo, em parte, do ICEMED e para organizar um pouquinho o raciocínio de vocês. Então, uma das coisas que o pesquisador, né, o que você deve se perguntar é: o pesquisador ele fornece ou controla o fator de exposição? Se a sua resposta for sim, sem dúvida alguma, esse estudo ele é experimental, né, ele é de intervenção. Se a sua resposta for não, obviamente que ele vai ser um estudo observacional. E nesse caso aqui, como a gente está focando nos ensaios clínicos, esse estudo ele vai ser experimental, um ensaio clínico, e você precisa se perguntar: essa alocação aleatória, ou seja, essa seleção, ela é aleatória, essa seleção dos participantes? Se a sua resposta for sim, ele acaba sendo então definido como um ensaio clínico randomizado, e se a sua resposta for não, é um ensaio clínico não randomizado. No caso dos estudos agora não mais de experimentação, mas sim observacionais, eu me questiono: existe um grupo de comparação aí nesse estudo? Se a sua resposta for não, a gente tem basicamente, então, como possibilidade de você estar diante de um estudo descritivo, né? Agora, se a sua resposta for sim, a gente tem aí estudos analíticos, que essencialmente comparam coisas, e daqueles que vocês estudaram, a gente tem
os estudos de caso controle, o coorte e o transversal. Dentro do transversal existe o próprio estudo transversal, o estudo ecológico, cuja diferença entre eles é que no transversal a gente tem como unidade ali de observação o indivíduo, no ecológico é um estudo mais agregado, populacional, e no caso do coorte e caso controle, o que eles têm em comum é a análise do indivíduo, ambos agora são longitudinal, enquanto que o transversal e o ecológico são estudos transversais, mas coorte e caso controle são longitudinais. Coorte essencialmente prospectiva, embora possa em alguns casos ser retrospectiva, mas essencialmente é prospectiva, e os estudos de caso controle são retrospectivos, ok? E aí essa segue como uma espécie de síntese, de boa parte dos estudos que nós vimos ao longo do nosso estudo do ICMED 1. E aí, então, a gente encerra essa unidade 7 com a apresentação do delineamento geral dos ensaios clínicos, como a gente analisa e interpreta algumas das medidas de associação desses estudos, vimos um pouco das limitações e vantagens deles e chamamos a atenção para os aspectos éticos, que envolvem esses tipos de estudo. Já desde o início da semana, esteve disponível para vocês o material complementar de apoio e vai estar sendo liberado ainda o link para vocês fazerem o exercício e o teste da unidade 7. Ok, gente? Então, essa era a nossa fala para essa unidade e até o nosso próximo encontro. Até mais.